Irmãos, boa noite. Boa noite. Vocês estão tristes? O que estão dizendo? Boa noite. Aí, agora eu ouvi voz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Que noite boa, hein? Alguns irmãos estão... Eu já ouvi, nossa, que estão ouvindo, tão frio aqui fora. É, rapaz, Ismael, é de Capricórnio, Ismael. Se estava lá dentro, ela falava, nossa, mas está quente aqui, está um calor hoje aqui. Mas aqui fora, esse... Opa! Som, voltei. Com esse vento bom, Ismael. Um tempinho fresco desse. Ah, meus amados, não. Só quem tem cabelo que ele está reclamando, né? Ainda bem que o meu é bom, cabelo bom, como o meu aqui do João Vitor em cima. Né, Vitor? Cabelo bom, o vento pode bater. O pastor Paulo que está feliz da vida, né? Que não tem problema. Né, pastor? O Ismael também, né, Ismael? A prova d'água, com certeza. Isso é shampoo, não gasta, não faz nada. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Fizemos um culto aqui fora para nós usufruirmos dessa oportunidade, desse privilégio que Deus nos deu, que é essa brisa do mar maravilhosa, que refresca a noite depois de um dia tão quente como foi esse hoje. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Que você sinta-se à vontade para louvar, agradecer e adorar ao nome do nosso único e suficiente Salvador. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Depois vamos estar cantando algumas canções, lendo um texto bíblico para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar. Grande Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, nas tuas mãos poderosas, na tua graça, na tua fidelidade, na tua bondade, eis-nos aqui, ó Pai amado. Que possamos, cada um de nós, possamos sempre estar unidos para adorar, exaltar e glorificar o Senhor. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por essa noite. Aqui, ó Deus, no pátio da tua casa, podemos nos reunir, ó Deus, para adorar o Senhor. E aonde a nossa voz alcançar, que encontre refúgio a tua palavra. Ó Deus, que haja cura e libertações para a tua honra e para a tua glória. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, queremos rogar ao Senhor e dizer, ó Deus, que aqui estamos para exclusivamente exaltar o teu santo e poderoso nome. Que possamos aprender mais e mais com o Senhor. Que o Senhor venha ministrar nos nossos corações. Que possamos entender que pertencemos àquele que vive e reina para todo e todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos e te exaltamos hoje e para todo sempre. Amém. Meus amados, lá em Salmos 34. Salmos 34. Eu vou ler o verso ímpares. Eu vou pedir a Jo que vai abrir aqui, ela vai ler comigo os pares. Eu vou ler os versos ímpares e a Jo os pares. Eu vou ler os ímpares e a Jo lerá os pares. Amém, Jo? A Jo está ainda misericórdia. Isso, Salmos 34. Pode ir? Louvai ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o teu santo nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém, meus amados? A igreja pode ler esse último verso, esses dois últimos versos, 8 e 9, em uma só voz? Provem e vejam como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém, meus amados? Temei ao Senhor, provai ao Senhor e veja como Deus, Ele é bom em todo o momento. Eis-me aqui. Possamos adorar o Senhor, possamos cantar ao Senhor e exaltar o Senhor com essa canção. Isso.
amados irmãos, possamos sempre nos entregar ao Senhor, adorar ao Senhor na tua grandeza, na tua santidade. Castelo forte ao nosso Deus. Podemos exaltar o Senhor com essa canção. Deixa eu só abrir aqui. Vamos ficar em pé, irmãos, aqueles que puderem, claro. Forte ao nosso Deus, amém? Em meio às angústias, às tribulações, às lutas, às batalhas, nós podemos descansar nesse castelo forte que é o nosso Deus, que não falha, nunca falhou e não irá falhar.
Vamos cantar uma canção em entrega. Nesse momento, os irmãos que vieram preparados para também adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, se poderão fazer enquanto nós cantamos essa canção. Para Deus disse que agradável e honroso, jubiloso é aqueles que dedicam o Senhor a sua vida. Então, assim, faça isso também com gratidão, sendo grato ao Senhor, devolvendo os dízimos e ofertas em adoração ao Senhor. Por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, e meu direito dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. O coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e meu direito dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, te entrego a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentindo alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego
tudo a ti. Bem forte. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entregamos tudo a ti, Senhor. Queria pedir ao Daniel que orasse ao Senhor, agradecendo também pelos dízimos e pelas ofertas. Amém. Os irmãos podem se assentar. A melhor verdade é sabermos que nosso Jesus, em todo momento, Ele é santo, santo e santo para sempre será. A igreja, ela é firme e sólida, por mais que ela é perseguida, por mais que ela é caçada por... Entra história e sai história, entra ano e sai ano, a igreja continua sendo a mesma igreja sólida em Cristo Jesus. E quando Cristo fizer a chamada, quando chegar instalar nas últimas coisas, nos últimos dias das nossas vidas, nós poderemos, como igreja do Senhor, como homens e mulheres remidos, lavados e salvos, aqueles que creem em Cristo Jesus terão essa oportunidade de contemplar face a face, agora não de forma tão longe, mas agora de forma próxima, contemplar aquele que vive e reina para tudo sempre, aquele que é santo para toda a eternidade. As muitas gerações rendidos cantarão louvores ao Senhor. Essa canção fala sobre isso, que você possa adorar o Senhor com essa canção, reconhecendo que Ele é o único que é santo para sempre.
gerações, rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. E domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Teu povo, e o teu povo canta, santo, se é o rei dos reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Sobre todos e os donos e domínio, poderes, teu nome é sobre todos e os anjos clamam.
Amém? Santo para sempre o Senhor. Esqueci de pedir uma coisa ao Zé Hilton, ele está fazendo com ele já. Abra sua Bíblia lá para João capítulo 21. João capítulo 21. Nós vamos hoje voltar aos estudos que tínhamos dado uma parada para nós estudarmos sobre aprendermos um pouco sobre o eu sou. Nós estamos esse ano e no ano passado, metade do ano passado, começamos a falar sobre milagres, melhor dizendo, né? Nós terminamos as parábolas e começamos a falar sobre milagres. E aí nós paramos para nós entendermos a necessidade de aprendermos a entender quem Jesus é. E aí paramos para estudar a questão do eu sou. E aí vimos as afirmações que Jesus trouxe para si na pessoa dele mesmo, como ele falou, eu sou. E aí vimos todas essas expressões: eu sou o pão da vida, a água da vida, ressurreição e vida, eu sou o Messias, eu sou o bom pastor. Vimos todos eles. Cristo, ele lança para ele essas afirmações para mostrar que ele e Deus é uma só pessoa. Ele e o Pai são um só. Então vimos essas importâncias. Então, a partir do último domingo de semana passada, nós encerramos mostrando o último deles, podemos assim dizer. Então, a partir de hoje, você pode alguém perguntar: mas o que significa a expressão eu sou, que se encontra no livro de João? A expressão do eu sou é uma afirmação, como foi lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, com Moisés. Cristo toma para si e fala: eu sou o mesmo Deus. Para mostrar para os religiosos da sua época, para os cristãos da sua época e para nós também hoje, que não há outro Deus como Jesus Cristo. Amém? Não há outro Deus a quem devemos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Só Ele. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outro intercessor, não há outra ponte, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida a não ser Jesus. Só Ele é esse intermediador, só Ele é o nosso intercessor, só Ele é o nosso Salvador. Só Ele e mais ninguém. Ele deixou claro isso. Hoje vamos voltar ao estudo dos milagres.
E aí vimos alguns milagres já no livro de João. Começamos vendo os milagres do livro de João. E alguns teólogos vão falar que no livro de João contém 7 milagres, mas hoje nós vamos ver o 8º. Estava falando com a Jo que eu não sigo muito essa linha de alguns teólogos aí fora, não. Então, alguns vão falar que tem 7, mas João contém 8 milagres só. João é muito econômico nessas sessões, né? João não contém parábolas. O Evangelho de João, você não vai ver parábolas nele. João contém poucos milagres, só 8. Nós já vimos 7 desses milagres. Já vimos Jesus transformar água em vinho, João 2, versículo 11, versículo 1 ao versículo 11. Já vimos Jesus curar o filho do oficial romano, João 4, versículo 46 ao 54. Já vimos Jesus curar um paralítico de Betesda, João 5, versículo de 1 ao versículo 15. Já vimos Jesus alimentar uma multidão de 5.000 homens, na verdade era 15.000 pessoas, de 15.000 a 18.000 pessoas que se encontravam ali. João 6, versículo 1 ao versículo 15. Já vimos Jesus andar sobre as águas, João 6, versículo 16 ao versículo 21. Vai contando comigo, esse é o 5º. O 6º agora, Jesus ele cura um cego de nascença, e aquela polêmica toda que teve no capítulo 9 de João, e aí estudamos todo o capítulo, mas o milagre ele é inserido dentro dos versos 1 até o verso 12, mas nós estudamos todo o capítulo 9 para entender o que aconteceu. E vimos também a ressurreição de Lázaro, João 11, versículo 1 ao versículo 44. Todo o capítulo 11 nós estudamos. E hoje, meus amados, nós iremos voltar ao estudo sobre os milagres de Jesus. Iremos ver o último milagre que é registrado no Evangelho de João, que Jesus fez. Que é a segurança que podemos ter em Cristo Jesus. O tema dessa mensagem de hoje, o ressurreto, traz cura, restauração, cuidado e provisão. Esse é o tema da nossa mensagem. O livro do Evangelho de João, se formos estudar ele minuciosamente, a gente vai ver que tudo leva a crer que era para João terminar o livro dele no capítulo 20. Porque no capítulo 20, nos versos finais, João fala bem assim, na verdade, versículo 30 ao versículo 31. João 20 é o mesmo verso, é o mesmo na sequência aí, antes dele. Os dois últimos versos, fala bem assim, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se formos olhar cuidadosamente, parece que era para João terminar o seu evangelho nesse capítulo. Mas precisava algo ser mostrado. Precisava ainda ser algo ser tratado. Então o capítulo 21 de João, ele vai mostrar para nós a restauração que Jesus faz de um dos seus discípulos. Talvez aquele discípulo mais vigoroso, mais próximo, mais ativo de Jesus, e ao mesmo tempo aquele mais explosivo. Estou falando de Pedro. Antes de Jesus ser crucificado, antes de ser pego pelos seus algozes, pelos seus perseguidores, Jesus, ele ensinou, mas na sua jornada final, ele olha para Pedro, e Pedro fala assim, não, Senhor, eu jamais irei abandonar o Senhor, eu jamais irei negar ao Senhor, eu jamais, aonde você for eu vou, aonde você morrer eu morrerei. E Cristo falou, realmente você vai morrer por mim, mas antes que isso aconteça, Pedro, você vai me negar 3 vezes.
E assim acontece. Pedro nega Jesus por 3 sessões, por 3 passos, podemos dizer. E o último ato de negar a Jesus, nós podemos ver, nós já estudamos, vimos sobre isso, mas a última forma que Pedro nega a Jesus, Pedro nega amaldiçoando a Cristo. Nunca conheci esse maldito, não conheço e nunca conheci. Nesse momento o galo canta, e Jesus olha para Pedro, e Pedro se quebranta e sai desesperado. Então João capítulo 20 capítulo 21, João escreve esse na orientação de Deus, para mostrar que Deus não esquece de nada. O tema, o ressurreto, porque é Jesus que ressuscitou, e agora ele vai restaurar, vai trazer de volta a união e a coragem desse servo dele. Se você for olhar para os versos finais, eu tenho que começar a mensagem de trás para frente. Se você for olhar os versos 15 em diante, até o verso final, até o verso 23, você vai ver que Jesus ele faz algumas indagações. O milagre que vamos ver está contido nos versículos 1 até o versículo 14. Mas se você olhar para o versículo 15 em diante, você vai ver que quando os seus discípulos terminam de comer, Jesus começa alguns diálogos, principalmente com Pedro. E pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: tu me amas? Jesus fala: tu me amas mais do que esses? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu amo. E Jesus fala: então apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E Jesus fala de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu amo. E Jesus fala: então cuide das minhas ovelhas. Jesus fala por 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Jesus faz isso para trazer, para mostrar para Pedro. Porque Pedro tinha falado: Jesus, olha, eu estou com o Senhor. Pedro mesmo, ele se declarou ter um amor maior do que todos. Ele fez confissões, ele fez votos maiores do que os outros. Então, Cristo fala isso para trazer a memória dele. Olha, honre o seu compromisso, traga de volta. Seja esse Pedro corajoso. Se você for continuar lendo os versos finais, você vai ver que Jesus, quando ele restaura essa coragem de Pedro, esse ânimo de Pedro se torna, volta a ser esse discípulo apurado e preparado por Deus. Jesus agora, ele também vai mostrar como que Pedro irá morrer. E Pedro tem a preocupação de falar assim: Senhor, e os meus irmãos? E esses irmãos, de nossos irmãos que aqui estão? Jesus fala: não cabe a você saber em dias que eles vão passar, cabe agora você seguir. Então segue-me. Jesus, ele traz de volta, ele mostra esse restaurar de Pedro. Mas é interessante que o milagre, dos versículos 21, do versículo 1 até o 14, vai mostrar que o momento que Pedro ele parece tão desanimado que ele fala: eu vou voltar à minha prática, eu vou pescar. Antes de começar a pregar mesmo, queria que você ouvisse uma canção. Queria que você refletisse nessa canção. Essa canção vai falar sobre exatamente a mensagem que vamos tratar hoje. Vai falar sobre cuidado, restauração, vai falar sobre cura, vai falar sobre provisão. Ouve essa canção. Sei, aquela mesmo, outra. Parece que acordei de um novo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar.
como fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Assim diz o texto. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberiades, que é o mesmo mar da Galiléia, tá, irmão? E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram e que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes, a distância da terra, sendo quase 200 côvados, mais ou menos 95 a 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar. Pai, a tua palavra que é linda demais e poderosa e viva eternamente, ó Deus, foi lido nesse momento. E nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos clareie a mente, para que possamos entender. Abra os nossos corações, pois queremos, ó Deus, ser ensinado, ministrado, e queremos estar sólidos na tua presença. Por isso, Jesus, tem misericórdia de nós. Ó Espírito Santo, haja em nossas vidas com graça e com misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já passou por esse momento de já não ter mais jeito, é o fim.
não tem mais esperança, tudo está terminado. Quando Cristo morre, essa talvez fosse a perspectiva e a expressão dos discípulos. Tudo está terminado, não tem mais jeito. E nesse momento os discípulos de Jesus se encontravam em uma localidade, em uma região que foi orientado pelo próprio Cristo, que eles haveriam de esperar Jesus na Galileia, porque Jesus iria encontrar com eles. A caminhada do ser humano, meus amados, a nossa caminhada é baseada em muitas coisas. Sonhos, realizações, vitórias, sucessos, fracassos, decepções. E hoje nós vamos ver 4 verdades dentro desses textos, dentro desse verso, desse bloco de versos, desse milagre que é a segunda multiplicação de peixes. E vemos também como que Deus ele se revela, ele se manifesta aos seus filhos, à sua igreja, aos seus que precisam ser restaurados, precisam ser transformados, precisam ser mudados e curados. A primeira coisa que vamos ver nessa noite, primeiro ponto, começou. O vento está balançando a minha folha aqui, está incomodando. A primeira coisa, meus amados, o fracasso. O verso 1 ao verso 3, nós vamos avaliar nesse momento a questão do fracasso. Dentro desse primeiro ponto, meus queridos, não quero de modo algum, dentro desse primeiro ponto que vamos trabalhar a questão do fracasso, não quero de modo algum depreciar ou falar mal dos discípulos. Não quero depreciar a atitude dos discípulos deles irem pescar, de modo algum. Até porque, meus queridos irmãos, essa era a profissão deles. Pedro era pescador, dono de barco. André também, João também. Então esses homens tinham essa profissão de pescar. E olha só, além da profissão deles, a hora era boa para pescar, porque nessa época, assim também como hoje, muitos de nós, e eu sou um deles, quando eu posso ir pescar, eu prefiro mais ir pescar ao entardecer, entrando à noite. Tem outros que gostam pela manhã, eu sou mais adepto da tarde e à noite. Nessa época, os discípulos de Jesus, o costume de pescar era mais à noite, por vários motivos, a tranquilidade, o frescor à noite. Então não quero aqui depreciar esses homens em trazer esse primeiro ponto sobre o fracasso, de modo algum. A hora era muito boa. E outra coisa, eles estavam ali no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. Por quê? Porque esperava o próprio Cristo, pois essa era a vontade de Cristo para que ali eles se encontrassem. Porque foi essa a vontade de Deus que diz para ele lá em Mateus 28, esperai-vos, pois ali chegarei no mar da Galileia. E assim eles fizeram. Eles fizeram nesse quesito de esperar o Senhor. Mas nesse momento Pedro já estava angustiado, talvez da frustração de ficar esperando, ansioso por encontrar Cristo. Ele fala assim: vou pescar. Vou agora lançar as minhas redes. Os seus discípulos, os seus irmãos, os seus amigos que eles encontravam, falam assim: então amanhã nós vamos com você. Nós vamos com você. Como eu falei, não quero depreciar os discípulos de modo algum, mas quero chamar, meus amados, a sua atenção. Eu quero chamar a nossa atenção para o fato de que do nada a apanhar, no verso 3, toda noite eles pescaram, jogaram suas redes, jogaram suas iscas e nada pegaram naquela noite. Para homens pescadores experientes como esse, era um fracasso. Era uma decepção, era uma angústia passar a noite toda, a tarde toda, entrar à noite, entrar à madrugada e nada apanhar. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, para esse momento. Nada apanhar. E dizer, meus amados, que viver uma vida fora da vontade de Cristo, é sim viver uma vida de fracasso. Nada pegaram, nada apanharam. E eu quero pegar esse texto, esse final desse texto, do verso 3,
para trazer para vocês. Primeiro, eles estavam ali segundo a vontade de Cristo, porque Cristo falou: esperai-vos que eu vou encontrar com eles. Quando Cristo ressuscita, você pode ler lá no capítulo 20 mesmo, você vai ver que quando as mulheres, Maria e Madalena, tem um encontro com o próprio Cristo, ele fala, vai e anuncia aos meus discípulos. E Pedro e João, ouvindo isso, eles correm para o sepulcro. E João, que era mais rápido que Pedro, passa à frente de Pedro e chega primeiro no sepulcro, e entra e vê só o lençol. Mais nada. Pedro chega no seu rompante, entra no túmulo adentro e vê o lençol, mas vê um lenço dobrado em uma parte separada. Segundo a história, quando alguém deixasse um lenço ou um guardanapo de uma forma de canto, esperando, era sinal de que eu vou, mas eu voltarei. Eu estou ali, mas logo volto. Cristo deixa os seus lençóis em cima da sua pedra fria e dobra o lenço que estava sobre o seu rosto de forma muito minuciosa e separa ele no canto. Pedro olha aquilo e Pedro sai. E o texto diz que João creu no Cristo ressuscitado. E Pedro ainda ficou com as suas mágoas, com as suas dúvidas e sai. Eles estavam no lugar certo, mas nada pegaram. Viver uma vida, o ser humano de hoje vive uma vida, quer viver uma vida, seja até uma vida cristã, uma vida religiosa, mas longe da vontade de Cristo Jesus. Viver uma vida religiosa, viver uma vida cristã, viver uma vida familiar, viver uma vida, um ser humano com os seus sonhos, com os seus projetos, com as suas vontades, mas longe do querer de Jesus, é viver uma vida de fracasso. Não tem outro jeito, não tem outra fala, não tem outro método, não tem outro termo. Porque se eu vivo uma vida longe de Cristo, longe da vontade do Senhor, eu posso fazer o que tiver que fazer, que eu vou continuar vivendo uma vida de fracasso. Não tem jeito. Nós conhecemos, nós vamos ler, vemos homens e mais homens inteligentíssimos, mas vivendo uma vida totalmente fracassada, porque vive uma vida longe do Senhor. Esse texto nos mostra isso. Esse verso de 1 a 3 nos mostra esse destaque: nada pegaram naquela noite, longe da vontade do Senhor. Viver uma vida, meus amados, seja ela, pasmem, muitos homens e mulheres ainda vivem dentro das igrejas, sentados nos bancos, dentro do tempo quente ou no frescor da noite que tem hoje, ou nas igrejas que têm seus ar-condicionados. Homens e mulheres, seja ele independente da sua idade, muitos ainda vivem dentro das igrejas, dentro dos templos, longe da vontade do Senhor Jesus. Uma vida de fracasso. Você pode ter os seus maiores bens, você pode ter as suas riquezas, você pode dizer: ah, pastor, mas eu realizei os meus sonhos. Ok, mas longe de Cristo, longe da vontade de Cristo, é viver uma vida de fracasso. Não tem outro jeito, não tem outro termo. A segunda coisa que esse texto nos mostra, além do fracasso, mas também nos mostra um outro ponto maravilhoso agora. Aí muitos vão gostar. Nos mostra o sucesso. Mostra o fracasso, nada pegaram. Mas agora as coisas mudam. Agora a situação ela tem um quadro diferente. É como se fosse uma chave ignitora. Você vira e gira, começa a acontecer as coisas. E aí o segundo ponto desse texto que vai nos mostrar, essa mensagem essa noite, é o sucesso. E o sucesso aqui eu vou trazer, e os irmãos vão ver que não é pautado dentro da força humana, dentro do querer humano, dentro da vontade humana. Eu não estou querendo falar do sucesso e querer dar margem para aqueles homens maldosos
que se dizem religiosos, líderes religiosos, e vão querer ensinar um sucesso de prosperidades longe da vontade de Deus. Não, não é isso, não quero falar isso. E a Bíblia não fala sobre isso. Essa prosperidade, esse sucesso que alguns homens alegam ter poder para conceder a outros, é um poder que não pertence a Deus. É mensagens que não provém da palavra de Deus, porque o próprio Cristo, ele falou: perseguiram a mim, irão perseguir vocês. O Filho do Homem não tem nem aonde reclinar sua cabeça. Vocês querem me seguir? Então venha, mas eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Cristo mostrou, enquanto aqui me viu, ele mostrou uma vida de humildade, de simplicidade, mas uma vida de dedicação à vontade do Pai. Uma vida de dedicação ao seu propósito, de quê? De pagar um alto preço para resgatar o homem das trevas, resgatar o homem do inferno. Esse é o Evangelho, em levar boas novas, em trazer os cativos para a liberdade, em trazer os impuros para a pureza. Não tem jeito, meus amados. O Evangelho, ele é puro, ele é carregado dessas expressões: arrependimento, renúncia, perdão, misericórdia, graça. A segunda coisa, o sucesso. Depois do fracasso desses discípulos, os irmãos podem ver aí o sucesso agora. Verso 4 até o verso 9. Vai mostrar exatamente isso. O verso 3, se você for olhar aí, na sua Bíblia está aberta. O verso 3, na parte final, diz: nada naquela noite. Ou seja, está aí na parte final do verso 3, naquela noite. O verso 4 traz o termo assim: clarear a madrugada. O que quer nos dizer isso? Nós sabemos que o momento mais escuro da noite é entre 1 hora a 2 horas da manhã. 1 até as 3 horas da manhã. É o momento mais tenebroso da noite. O verso 4 traz ao clarear. E os discípulos passaram pela noite inteira com as suas próprias forças, com as suas vontades, com os seus empenhos, com as suas lutas, com as suas iscas, tomando vento e água fria no seu corpo. Mas o texto traz ao clarear, na madrugada, ou seja, na parte agora que rompeu a escuridão e agora começou a raiar o dia. Vem um novo dia, e com esse novo dia e com esse clarear, vem também com ele mudanças vão acontecer, vem com ele transformações, vem com ele agora um momento de fracasso se transforma agora em um momento de sucesso, não pela vontade dos homens. Veja, em nenhum momento é pela vontade dos homens, mas é exatamente isso que é o quadro do verso 4 ao verso 8. Jesus, o verso 4 fala assim: Jesus estava na praia, observando os seus discípulos. Lembra quando Jesus estava lá na montanha, ele termina de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. E ele vai dispersar, ele vai mandar embora aqueles homens. E ele fala bem assim com os discípulos: entra no barco, atravessa o mar e me espera do outro lado. E Jesus, depois que ele terminou de despedir a multidão toda, ele sobe em uma montanha e começa a orar. Olha como é que a Bíblia ela está interligada em todos os momentos. Ele começa a orar. E lá à distância, na madrugada já, Jesus olha o mar, o barquinho lá longe. E as ondas batendo forte contra aquele barco. E os discípulos preocupados porque iriam morrer. E Jesus vai andando sobre as águas e fala: acalme vento. E Pedro, o mesmo Pedro que aqui se encontra, que não conheceu Jesus, o mesmo Pedro falava assim: quem és tu? Ele fala: sou Jesus. Então, se é o Senhor, deixa eu ir até aí. Cristo fala: pode vir, Pedro, desce as águas e vem andando sobre mim, até mim. E Pedro vai. De repente as ondas começam a bater e Pedro se afunda. É a mesma situação. Na madrugada,
Ao romper da madrugada, pela manhã, Jesus lá na praia observando os discípulos, e eles nada pegaram. E Jesus faz uma pergunta, meus amados, capciosa para eles. Estava na praia, os discípulos não reconheceram, primeiramente. Olha o verso 5, eu tenho que ler aqui. Perguntou-lhes Jesus. A pergunta de Jesus não é pergunta capciosa, é uma pergunta que Jesus sabia que eles não tinham nada. Jesus sabia que eles passaram a noite toda e não pegaram um berezinho sequer. E quão ruim que é, irmãos, nós que gostamos de pescar e às vezes saímos aventurando pelo mar adentro e colocamos nosso material e colocamos as nossas melhores iscas e hoje eu vou pegar tudo. E nem um beré. Nada. Jesus faz a pergunta sabendo a resposta. Pegaram alguma coisa aí? Tem algo para comer? E eles respondem diretamente também. E responderam eles: não. Ele falou direto: não temos nada para comer. Primeiro, eles não conheceram Jesus. Não sabiam que era Jesus. Nenhum momento. Mas, depois do verso 6, tudo vai acontecer. Que o verso 6, Jesus depois que responderam: não temos nada, não pegamos nada, estamos à deriva. Vamos voltar para a areia sem nenhum peixinho sequer. Jesus vira para eles e então fala o seguinte: pega as suas redes que vocês acabaram de guardar, joga do lado direito meu, joga do lado direito. E o texto nos mostra, meus amados, o verso 6 traz uma ordem, uma obediência e traz sucesso. A ordem é de quem? De Jesus. A obediência é de quem? Dos discípulos. E o sucesso vem por quem? Pela ordem de Jesus e pela obediência desses discípulos para com o Senhor. Eles não sabiam quem era Ele, eles não imaginavam que era Ele, mas alguém deu uma ordem: joga essa rede do lado direito. E assim eles fizeram. E ao jogar a rede, o texto nos mostra que eles não conseguiram puxar de tanto peixe que tinha. Olha o verso 7 até o verso 8. Depois do verso 6, tá, irmãos? Verso 6 diz: Jesus: lançai a rede à direita e achareis, é certeiro, achareis peixe. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixe. Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, está falando de João. Aquele mesmo João que reclina sua cabeça na ceia com Jesus. É esse mesmo João que escreve esse evangelho. É esse mesmo João que escreveu o 1º, 2º e 3º João. É esse mesmo João que foi enfornado, jogado dentro de um tanque de óleo fervendo para ser morto e não morreu. E por esse motivo ele foi exilado na ilha de Pátimo. É esse mesmo João que escreveu o Apocalipse, que teve as maiores e melhores e mais exuberantes e mais tenebrosas visões escrito no livro de Apocalipse no Novo Testamento. É esse mesmo João, o verso 7 vive assim: esse João, aquele que creu quando entrou no sepulcro e creu em Cristo que estava ressuscitado, e Pedro ainda ficou com o coração turbado, mas esse João falou assim: é o Senhor, é Jesus. Como eu falei, meus amados, o primeiro ponto: viver uma vida longe de Cristo, longe da vontade de Jesus, é viver uma vida de fracasso. Se Pedro não tivesse realmente reconhecido Cristo, aceitado a sua cura, o seu renovo, a sua restauração, por esse motivo o tema, o ressurreto, que traz cura e restauração, e provisões e bênçãos nessa noite. É o mesmo Jesus que aqui se faz presente. Ele, nesse momento, João fala: é o Senhor, é Jesus. E o verso 8 vai nos mostrar algo maravilhoso demais. O verso 7 fala: quando Pedro ouviu isso que era Jesus, Pedro coloca suas roupas. Ele não estava pelado, irmãos, não é isso. Ele estava sem camisa, ou sem o seu turbante de cima. Estava só com as partes com calção na parte de baixo. E Pedro bota a sua roupa em respeito a Cristo e lança-se no mar, 100 metros a nado. Imagina o Pedro nadando uma rapidez que nem o Usain Bolt conseguia alcançar ele. O Usain Bolt era corrida, né? É o outro lá nadador. Phelps, nem esse ganhava esse Pedro nesse momento. Pedro nadou tão rápido que chegou à terra. O sucesso.
vem pelas mãos de Deus, pelo querer de Deus, pelo cuidar de Deus. Os discípulos de Jesus viram isso. A terceira coisa, nessa noite, não vou me delongar. A terceira coisa, provisões e fartura. O versos 9 ao verso 11. Depois da ordem de Jesus, eu falei que tudo muda. E é bem assim, irmãos. Quando nós reconhecemos Cristo, eu lembro quando eu ainda era cego, vivia uma vida totalmente deturpada da vontade de Deus, era um fracassado na face da terra. Por mais talentos e dons, era um fracassado na face da terra. Vivia ao meu bel prazer, vivia seguindo as minhas vontades, os meus quereres, as minhas falácias, os meus achismos. Vivia nas minhas crises existenciais, familiar, relacional, espiritual. Vivia nas minhas ignorâncias, nas minhas cegueiras. Mas a partir do momento quando eu ouvi a doce, suave voz de Cristo, pare disso, chegue disso. Para que isso? Até quando? Chega disso. Quando nós ouvimos, quando o homem se converte a Cristo, ouve a doce voz de Jesus, para com isso, já basta. Nada apanhaste, já basta, chega disso. Chega de viver uma vida longe da minha presença, longe da minha vontade, uma vida de fracasso. Chega, meus amados irmãos, quando nós entendemos isso, queridos, provisões e farturas acontecem. E aqui mais uma vez não estou adepto ao ensino errado das prosperidades. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu quero dizer que quando nós vivemos dentro da vontade de Deus, dentro da vontade do ressurreto, meus amados irmãos, por mais que venhamos a passar por lutas e por dificuldades, a nossa vida sempre será debaixo da provisão e do cuidado de Deus. Sempre será, porque é Ele que cuida da gente, é Ele que sustenta as nossas vidas em todo o momento. Em todo o momento. Olha o verso 9. Olha o verso 9. Ao saltarem do barco, viram ali uma brasa. Esse texto é todo texto, todo momento para trazer a restauração de Pedro e também dos seus discípulos que ali citavam. Todo momento. Essa brasa, se você for olhar, meus amados, os versos anteriores, em João capítulo 18, versículo 18, vai ver que quando Jesus é preso, Pedro vai seguindo Jesus. Aí Jesus vai ser julgado pelos os judeus da época lá. E quando ele é julgado, sai e está uma noite fria. E o texto, o verso 8, vai falar que os guardas que prenderam Jesus, os mesmos guardas, estavam se aquecendo em um braseiro. É interessante que o verso 9 vai falar bem assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Eu fico imaginando o olhar de Pedro ao lembrar que naquele braseiro, junto com os perseguidores que prenderam Cristo, Pedro estava a negar o seu Senhor. Mas esse momento traz também a Pedro um momento de restauração, um momento de ser agora provido, de ver no seu Senhor a provisão dele, a restauração acontecendo na sua vida. Assim, meus amados irmãos, assim como Cristo proveu pão e peixes, grave isso, assim como Cristo proveu pão e peixe para alimentar a multidão, de João 6, versículo 1 a 13, mais de 5 mil pessoas, 15 a 18 mil pessoas, para alimentar essa multidão. Também aqui temos peixes e pão, providos por Cristo. Olha o verso, continua o verso. Estava ali um braseiro, e em cima do braseiro, peixes, também pão. É interessante que o barco estava longe, ninguém trouxe peixe.
Mas quando Pedro chegou, ele deu de cara com esse braseiro e já começou a lembrar, a fazer a lembrança do que ele fez em negar o Senhor. Mas nesse momento Cristo ali estava para restaurar a vida de Pedro. Esse braseiro foi o início da sua restauração. Foi o início da sua cura, da sua vida restaurada, para aí sim viver um cristianismo sólido e apurado no Senhor. Mas os discípulos também contemplaram que em cima dos braseiros tinha pães e peixes. Pão que não foi feito por mãos humanas, e peixes que não foram feitos pelas mãos humanas também. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, proveu aquela fogueira, provou aquele pão e aquele braseiro. Olha o verso 10. Depois disso, Jesus, ele fala bem assim, tipo, aqui, tem pão e peixe que já, mas faz o seguinte, traz os seus peixes que vocês pegaram, pode trazer. Esse verso 10 mostra que Jesus, ele valoriza todo o nosso trabalho. Ele poderia muito bem, não preciso mais dos seus peixes, não preciso mais desses peixes. Ele poderia falar isso, mas ele não fez. Ele falou assim, traz também os seus peixes, que vamos comê-lo também. Traz também eles. O verso 10 mostra como que Jesus valoriza, meus amados, os nossos trabalhos. Como? Em todo momento. Meus amados, mesmo tendo essas lembranças de dores, como Pedro teve, mas ao mesmo tempo podiam sentir essa doce toque de restauração, de cura, e sendo valorizado pelo próprio Senhor Jesus. O verso 11, você pode olhar aí, relata a bondade de Deus, relata a bondade de Deus, a provisão de Deus, e tudo isso está dentro da vontade de Deus e de obediência e cuidado de Deus para com os seus. O verso 11 vai mostrar: Simão Pedro entrou no barco, arrastou o barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 103 grandes peixes. Algumas pessoas querem interpretar essa coisa, irmãos, é somente quantidade de peixes. Eram grandes peixes, 103 peixes, grandes quantidades, 153 grandes peixes. Eu comi os 50. Era somente quantidade de peixe, não quer dizer nada mais do que isso. Eles pegaram uma quantidade de peixe grandiosa demais. Mostra a bondade de Deus, mostra a provisão de Deus, mostra o sustento de Deus, mostra a proteção de Deus, mostra, meus amados irmãos, como que Deus se preocupa conosco. E detalhe, o texto traz que a rede não se rompeu. Não se rompeu. Mesmo com essa quantidade tão grande de peixe, a rede permaneceu intacta. Mostra como que Deus cuida. A provisão de Deus, meus amados, ela não é desperdiçada em nenhum momento. O que Deus provê, a restauração de Deus para nós, para a sua vida, para a minha vida, ela não se perde em nenhum momento. Por quê? Ela é proveniente do Deus eterno. Ela é sólida, ela é verdadeira e ela é genuína. Amém, meus irmãos? A última coisa. Os irmãos falam: ei, pastor, até que enfim chegou a última coisa. O cuidado de Deus por você. O cuidado de Deus por nós. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, fala bem assim: Deus supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4, 9. Cuidado de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33, no Sermão do Monte, Cristo vai falar assim: não fique ansioso por coisa alguma. Não fique com isso. Não fique preocupado com o que vamos fazer amanhã. Nesse texto de Mateus 6, versículo 25 ao 33, Jesus, meus amados, mostra que Ele supre, Deus supre e cuida do seu povo, dos seus filhos em todo o momento. A igreja não precisa ficar preocupada, pois Deus supre todas as nossas necessidades. Nós não precisamos ficar preocupados, mas Deus supre todas as nossas necessidades. Mas pastor, então eu não preciso trabalhar. Não é isso. Não é isso, meus amados. Mas eu não preciso ficar me matando, ansioso, doente,
Não, Deus supre as nossas necessidades em todo momento. Esses versos 12 e 13 é um estrondo. Quando os incrédulos ouvem esse verso 12 e 13, é um estrondo para eles, nos seus ouvidos. Porque eles não vão querer crer, eles não vão querer confiar, eles não vão querer entender dessa forma. Não, não é isso. Eles vão querer botar obstáculos, porque o texto diz bem assim no verso 12: disse Jesus, vinde comigo, diz o verso, é um estrondo para os incrédulos, mas para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que descansam em Jesus, para aqueles que deixaram a vida de fracasso e confiaram em Deus e experimentaram como é gratificante pertencer a Deus, como é maravilhoso pertencer a Deus, como é jubiloso pertencer a Deus. Para esses homens, esse texto é júbilo para aqueles que creem, pois esses são sempre e serão sempre cuidados por Cristo Jesus, o Deus eterno. O verso 12 traz: vinde comigo, e demonstra cuidado, preocupação e amor de Deus, e amor de Jesus por esses homens, e amor de Jesus por mim e por você. O verso 13 está aí: o pão e o peixe. Poderia ter um texto bem assim: tem pão e tem peixe. Mas o texto nos traz esse artigo o. Tem o pão, tomou o pão e o peixe. Isso é uma ênfase que assim informa: esse pão não é proveniente de vocês, esse peixe não é proveniente de vocês, é pela minha vontade, é pelo meu querer, é pelo meu cuidado, é pelo meu sustento, é pelo meu amor a vocês. Tomou o pão, diz o texto, uma atitude de anfitrião, uma atitude de dono da casa, de proprietário. Eu tomo o pão e reparto com vocês. O único, o pão e o peixe significa o único e exclusivo por meio dele. São sem a ação humana. Como foi o seu nascimento? Jesus destaca para nós esse cuidado. Destaca para nós essas verdades dessa noite. Fujamos do fracasso da humanidade. Fujamos do fracasso do mundo. Venha para Jesus Cristo, creia nele. Jesus está a te chamar hoje para viver uma vida diferente, uma vida transformada e renovada nele e com ele. Cristo Jesus quer ser o seu provedor, aquele que cuide e que zela a sua vida. Olhe e venha para ele. Entregue hoje a sua vida aos cuidados de Jesus Cristo, pois só ele e somente ele e sempre ele tem o melhor para você, para nós. É isso que diz o verso que estamos aqui lendo. O verso 14 nos mostra que essa foi a terceira vez que Jesus se apresentou aos seus discípulos, depois da sua ressurreição. O ressurreto, Jesus Cristo, traz cura, traz restauração, traz provisão e traz cuidado para você, para nós, nessa noite. Creia em Cristo, confie em Cristo e viva em Cristo. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe, que Deus ouça o clamor das nossas vidas, que possamos entregar o nosso querer, o nosso caminho nas mãos de Cristo, pois Ele tem o melhor para mim e para você. Não volte para casa da mesma forma que de lá você saiu, mas volte confiando em Jesus, crendo nele, vivendo com ele, dependendo dele em todo momento. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus nesse instante. Pai de amor, Deus de graça e de misericórdia, em tuas mãos poderosas entregamos as nossas vidas. Dá-nos restauração, cura, provisão. Não permita que nós venhamos a continuar vivendo uma vida longe da sua vontade, uma vida de fracasso. Não. Permita-nos, Deus, viver uma vida de sucesso, sim. A vida dentro da sua vontade. Essa é uma vida de sucesso. Obedecendo o teu querer, a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, permita-nos viver uma vida sob a sua provisão.
sobre o seu cuidado. Ó Deus, entregamos em suas mãos. Eu entrego em suas mãos cada um que aqui se faz presente. Cada vida, cada coração. Em nome de Jesus, traz cura, traz renovo, traz mudança. Não nos deixe, ó Deus, a andar vagueando de um lado para o outro. Entregamos tudo em suas mãos. Oramos crendo que o Senhor é o único que pode prover cura e restauração para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, Deus, que o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a graça única e soberana de Cristo Jesus, e que as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus reina sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Temos todos uma boa semana. Vou em paz em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Iremos entrar no capítulo 9 de Apocalipse. Sexta-feira tem a aula de música. Que Deus possa nos abençoar. E amanhã à noite, meus amados, amanhã às 5 horas da tarde, nós estaremos aqui no nosso mutirão. Iremos dar sequência à nossa subida das paredes do nosso muro, para darmos sequência à nossa construção. Venha, você é o nosso convidado para trabalhar, para nos ajudar nesse empenho. Deus abençoe a todos, vou em paz. Que bom,